você faça um extraordinário dia, que Deus abençoe e guarde sua vida. Eu quis colocar essa música hoje, que era a música que eu até queria ter trazido ontem, porque eu quero, apesar, né, da gente espalhar a boa notícia, eu trabalhar muito a mentalidade de vocês para que a gente conquiste as nossas bênçãos, para que a gente conquiste os nossos milagres. Eu decreto que o tempo de caverna acabou. Eu quero ensinar vocês uma coisa, que Jesus ele não deve nada pra gente, nada. O que ele veio fazer aqui na Terra foi para nos salvar. Vai ter bênção? Vai. Mas eu não quero que você participe dos devocionais, ou participe, ou assista às coisas, porque você quer bênção, porque você quer ficar rica. Eu não quero que você busque a Deus por algo, sabe? Eu quero que você busque a Deus pelo amor. Porque através do amor a sua vida pode ser transformada, mas é pelo amor, né? Não é porque, nossa, eu preciso muito do meu milagre, então eu vou ficar aqui. Não, a gente precisa muito do amor de Cristo para que a nossa vida seja transformada e aí sim as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, eu quero que você entenda que Jesus ele não deve nada, sabe? E a gente precisa lamentar para a gente viver por essa indiferença, né? Porque a gente não canta às vezes de coração, a gente não louva às vezes de coração, a gente não ora às vezes de coração, né? A gente simplesmente quer as coisas de Deus. Eu quero meu milagre, eu quero meu dinheiro, eu quero viver um relacionamento, mas a gente não faz o que realmente precisa ser feito, que é buscar a Deus acima de todas as coisas, que é orar mesmo, que é clamar mesmo, que é espalhar mesmo a chama. Eu falo isso com propriedade, às vezes você vai falar assim, Lívia nem me conhece direito e fica afirmando isso. Afirmo, porque eu fui uma dessas pessoas. Eu fui a pessoa que simplesmente ficava, Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí quando ele me pedia algo, eu falava, beleza, vou fazer, mas o senhor tá lembrando que eu quero isso? Nós temos que reivindicar, sim, aquilo que nós precisamos, porque nós somos filhos, mas a gente não tem que se posicionar como filho só para que a gente tenha acesso ao reino, só para que a gente tenha acesso às bênçãos. Então comece a trabalhar o seu coração para a busca do amor, para que as coisas realmente venham a ser acrescentadas. Porque se você estiver aqui só porque você quer ter uma vida transformada e ter acesso às bênçãos, vai demorar. Porque é o caso da mentalidade, né? Que eu falo que aí Deus vai acabar demorando ainda mais a te abençoar, a fazer o que ele precisa fazer sobre a sua vida, porque ele quer, porque você quer, o seu foco é justamente as bênçãos. Aí você pode ter certeza que realmente vai demorar. Porque o seu foco tem sido o que você está ganhando para servir. Quando eu comecei pensando nisso. O que que eu vou ganhar? Hoje eu não me preocupo com isso. Hoje eu me preocupo com o que mais eu posso fazer para que eu possa atingir mais pessoas. Você pode ver que a partir de agora as mensagens vão melhorar. Eu tenho estudado mais para poder trazer as mensagens de forma mais impactante. As mensagens aqui também estão melhorando. E eu mesma no frio, viu? Porque no frio eu não funciono, não. No frio eu só sinto muito frio. Tô aqui com duas blusas e um cobertor. Por quê? Porque eu entendi o meu chamado. Eu entendi o que eu precisava fazer. Eu entendi que isso faz parte. Não é, é por causa disso eu vou ficar uma rica, milionária, vou ter uma casa na praia com piscina e vou ver o mar da minha casa. Não, não é sobre isso, não. Pode acontecer? Pode. Mas eu entendi que o que tem me salvado todos os dias, o que tem me colocado de pé todos os dias, é o amor de Deus sobre a minha vida. E é justamente sobre isso que eu ia falar, porque quando eu entendi que o tempo da caverna acabou, me veio a minha história na minha cabeça.
E aí eu entendi, eu falei, poxa, eu sou uma improvável. Eu não era uma pessoa para estar aqui. Eu não era alguém para me posicionar. Eu lembro quando uma pessoa lá atrás falou comigo assim: eu vejo você como uma líder, você precisa aceitar esse seu chamado. E aí ele me entregou a missão de fazer, chamava Encontro de Gigantes. Ele me entregou a missão de fazer um encontro de gigantes. E eu lembro que eu falei: não, eu não posso. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Ele virou e falou assim: relaxa, você sabe. Deus é contigo, Ele está te levantando para ser líder. E eu pensando na minha cabeça, nossa, eu vivi tanto tempo afastada de Deus, eu nem estudo a palavra, como é que eu vou poder falar? E hoje eu tenho prazer no que eu faço. E aí, quando eu falei que o tempo de caverna acabou, eu fiquei pensando assim, ah, mas existe todo um preparo antes do tempo da caverna. Aí veio tudo isso na minha cabeça, eu falei, já sei, agora eu vou montar essa série, né? Que vai ser a série do tempo que a caverna acabou. E o nosso primeiro encontro foi ontem, que foi o decreto. O nosso segundo encontro é hoje, que a gente vai falar sobre que o improvável carrega uma promessa. E os outros encontros vão ser. Deixa eu olhar os nomes aqui, né, gente? Porque a gente cria os nomes. É, o improvável que carrega a promessa, o segundo tempo é o tempo da caverna, que é o tempo do preparo oculto. Saia da caverna, é hora de se posicionar. E o erro não cancela o nosso propósito. Tá? Qual que é o ensinamento-chave dessa série? Deus não espera perfeição, Ele procura disposição. Ele vai procurar um coração disposto. Né? Porque a gente pode errar, mas isso não pode nos paralisar. A gente precisa estar em movimento. A gente pode falhar, mas a gente não pode ficar escondido para sempre. Quem tem promessa precisa continuar em movimento, tá? Então fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te entregar, Pai, o meu coração nesse momento. Quero que eu me esvazie nesse momento de mim mesma para que o Espírito Santo do Senhor tome o lugar. Para que eu seja apenas aqui, Deus, uma porta-voz da tua palavra, uma porta-voz, ó Pai do Senhor. Então, usa-me, Senhor, como teu querer e a tua vontade. Pai, nesse mês a gente tem orado por unção. A unção do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas para que a gente tenha ousadia, coragem, sabedoria, discernimento, entendimento para que a gente possa viver as tuas promessas. Então, prepare os nossos corações, ó Deus, porque a cada palavra desse mês, ela venha nos fortalecer, ela venha nos trazer a transformação necessária para viver esse novo tempo, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, aquilo que precisa ser ensinado para que a gente possa nos elevar dia após dia e estar cada vez mais na tua presença. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te santifico e glorifico e peço, papai, abra os nossos corações para que a gente entenda o que é preciso fazer para que a gente possa viver esse novo tempo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Então, hoje a gente vai começar mais uma jornada muito profunda, né, com Deus, para que Ele possa trabalhar e entender, a gente possa entender que Ele trabalha para que Ele escolhe, tá? Mesmo quando são improváveis aos olhos humanos. Mesmo que você ache que você falar, eu não sou ninguém, eu não sei falar. Então, hoje a gente vai falar sobre promessa, identidade, o olhar de Deus além da aparência. Nós vamos usar a história de Davi, tá? Mas a gente pode falar, por exemplo, de Moisés. Moisés falava que ele não poderia falar, que ele não sabia falar. Então Deus colocou Arão junto com ele para que ele se posicionasse, né? Para que ele cumprisse aquilo que Deus queria que ele se cumprisse. Aí antes Deus falava para Moisés, Moisés falava para Arão, Arão falava para o povo e para o Egito lá, o rei do Egito. E aí depois ele começou a falar por ele próprio. Então, é tudo um tempo, é tudo uma experiência. E hoje eu quero falar, tá, em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a tua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui Deus estava falando para Samuel
para ir visitar, né, a família de Davi. Só que eu não sei quantos filhos eram, mas o Davi ele era o menor de todos, né? A aparência de Davi não era uma aparência de um rei, não era a aparência de um moço que ia vir derrotar gigantes e nem nada. Era uma aparência simples, era uma aparência qualquer. E às vezes você acha assim, fala assim, não, Deus não pode operar esse grande milagre na minha vida, Deus não pode me usar porque eu sou tão pequena e esse pequena não é de estatura, é pequena de conhecimento, é pequena de grandes feitos, é pequena. Assim, quando ele me chamou lá atrás, eu falei, eu não tenho essa capacidade. Apesar na época, eu já tinha feito a minha primeira palestra, e eu não queria me posicionar, né? Eu já estava fazendo palestra, mas eu não queria me posicionar para falar da palavra de Deus. Porque quem era eu para poder falar sobre a palavra de Deus? Eu nunca fui uma estudiosa nata, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de leitura, como que eu poderia falar sobre Deus, né? E depois eu fui entendendo que ele capacita a gente. E ele capacitou Davi, porque Davi, aos olhos humanos, Davi era um coitadinho, gente. Davi era só um pastor de ovelhas, era só quem levava comida para os irmãos lá na frente da batalha. E não era considerado aquela pessoa, né? Enquanto o Davi não era a primeira escolha de ninguém, gente. Assim como eu, às vezes, nunca fui a primeira escolha. Eu não era a escolhida na escola, em primeiro lugar. Eu não. Mentira, no terceiro ano eu era, mas é porque, como eu vim do centro pedagógico, eu vim de um estudo um pouco mais elevado. Quando eu fui estudar na escola pública de bairros mais inferiores, aí eu era realmente muito inteligente para aquele povo. Eu era muito burra na escola que eu era antes, mas eu era muito inteligente para a escola que eu fui depois. Então ali havia aquela disputa. Mas assim como às vezes você se sente, que não se sente vista, não se sente visto ou escolhido pelas pessoas, Davi também não era. A Davi não era nem escolhido nem pelo pai, nem pelos irmãos, e muito menos pelo profeta, quando o profeta foi à casa dele para poder ungir. E quando os homens olham o que está à vista, enquanto os homens, as pessoas, o mundo olha aquilo que está vendo, Deus está olhando o que está escondido, o que está no nosso coração. É o que o Pedro falou no nosso encontro presencial aqui, né, que é o que chamava a atenção dele, era a minha disposição, que mesmo quando parece impossível, enquanto eu não fizer, eu não estou satisfeita. E eu acho que foi isso que Deus viu em mim, porque capacidade, falar bonito, orar bonito, eu nunca fui de ser, não, eu sempre fui a pessoa tímida, introspectiva. Se você me ver fora dos meus eventos, você vai me ver completamente séria. Eu vou estar numa posição de líder quando eu tiver que ser líder. Mas se eu estiver fora do meu ambiente, eu até brinco muito, né? Que tem o Café com a Mercado da Lili, que é uma parceira minha, que quando eu vou no café, as pessoas falam que eu sou antipática. Mas não é porque eu sou antipática, não, gente. É porque eu sou introspectiva, eu não sou aquela pessoa que chega conversando com todo mundo. Eu sou tímida. Não parece, pois é, não parece porque Deus me obrigou. E como eu tenho um coração disponível, ele tem me capacitado dia após dia. E assim como foi com Davi, Davi era um pastor de ovelhas, era um jovem esquecido no campo, vai. Só que era só o pastor de ovelhas, gente, e Deus viu nele um rei. E sabe o que é o mais bonito disso? É que quando as pessoas chegam para mim nos meus atendimentos, por exemplo, Deus me deu um dom de enxergar, às vezes, como ele. E aí chega uma pessoa para mim destruída, ela chega lá com o coração totalmente deslacerado, com o coração completamente acabado, com o coração tipo assim, meu Jesus. E aí vai a Lívia toda bonitinha e vira para a pessoa e fala assim: mulher, homem, eu te vejo grandioso, vejo você fazendo grandes feitos, você é poderosa, você é poderoso. A pessoa olha para minha cara e fala assim: você tá de brincadeira, né? Você tá zoando comigo, né? Eu falo, não, é porque eu enxergo mesmo. Porque enquanto vocês se enxergam no hoje, no agora, eu estou enxergando naquilo que Deus pode fazer através da sua vida.
Enquanto você está preso no que o mundo pensa a teu respeito, eu estou vendo o que Deus está vendo em você. E quando Deus libera uma promessa, é porque ele viu algo que nem você enxergou ainda. Mas para a honra e glória de Deus, ele me escolheu para que eu pudesse enxergar para você. E aí eu quero te falar que Davi ele não foi ungido porque ele era perfeito, mas é porque ele tinha um coração disposto. Eu não fui escolhida para estar aqui porque eu sou perfeita. Eu pego, gente, nossa, eu tenho problema para danar. Mas Deus viu em mim um coração disposto. Porque eu não era nada, eu não era ninguém, mas eu sempre tive disponível para Deus. Apesar de ser muito teimosa, eu era, né? Em nome de Jesus, vamos decretar. Eu sempre fui disposto. Se Deus insistisse um pouquinho, eu pegava e fazia, mas à primeira vista eu falava: não, sou capaz, não. Escolhe outro. Eu fazia igual Moisés. Escolhe outro. Enganou. Mas não. Eu era uma improvável, mas Deus ama levantar os improváveis para mostrar que a glória é toda dele. Porque quem olha para o meu eu do passado fala impossível. E os lugares onde eu vou chegar, a pessoa vai falar assim: nossa, teve sorte, né? Só que um dia ela vai ser obrigada a falar que não foi sorte, que foi Deus. E a minha vida inteira, gente, foi Deus. Porque quando eu não tinha dinheiro para pagar as coisas, Deus levantou pessoas para pagar as coisas para mim. Deus deu pessoas para que me abençoasse. Deus deu pessoas que fizesse algo que eu pudesse estar crescendo ali espiritualmente, mentalmente e tudo. Entende? Ele sempre escolheu as pessoas para me abençoar e era por sorte? Não, é porque ele já tinha visto o que eu faria, porque o meu coração ele era muito disposto. Assim como ele viu lá em Davi, era uma pessoa despreparada, era uma pessoa esquecida, era uma pessoa pequena, mas Deus ele escolheu justamente porque o coração dele era disponível, o que fosse preciso ele iria fazer. E ninguém pode cancelar o que Deus determinou sobre a sua vida. Independente se você não tem a capacidade ou não, Deus ele vai preparar você para que você assuma aquilo que ele quer que você viva. Ou ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Porque, por exemplo, eu não era capaz de tirar o propósito do Reacende a Chama do papel. O que Deus veio e fez? Simplesmente pegou e já me posicionou e trouxe pessoas para andar comigo. Trouxe a Natália, a Simone, o Pedro, para fazer aquilo que eu não sabia fazer. E assim vai ser na sua vida também. Mas hoje você deve estar como Davi, né? Cuidando de pequenas coisas, lidando com tarefas escondidas, ouvindo voz dizendo que você não tem valor. Mas eu tô aqui para falar com você que não tem nada a ver. Quando eu comecei, vamos trazer hoje. Hoje a gente tem aqui apenas 4 pessoas. Imagina se eu estivesse olhando e falar assim: ah, não, hoje a gente tem 4 pessoas aqui no online. Eu não vou fazer isso, não. Não vou entregar mais não, sabe por quê? As pessoas não têm comprometimento. Ontem tinha 10, 11, hoje eu tenho só 4, não vou fazer não. Ah, hoje não tem ninguém, então não vou fazer não. Porque já teve vezes de ser só eu e a Denise, de não ter ninguém. E eu não desisti. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre ele. E aí, esse é o problema, né? Que às vezes Deus tá te dando o mínimo ali para você cuidar, porque ele tá te preparando, e aí você começa a falar assim: ah, não vou fazer não, porque não tem ninguém. Ah, não vou fazer não, porque, né? Mas não é sobre isso, sabe? Quanto mais você se dispõe a fazer, mais ele vai te preparar, mais ele vai te capacitar, mais pessoas depois ele vai trazer, porque a gente precisa honrar a Deus no pouco para que no muito ele possa nos colocar. Eu estou preocupada em estar no muito? Não, viu, gente? Eu estou preocupada em cumprir aquilo que ele está me pedindo. Se fosse uma pessoa, se fosse 100, se fosse uma pessoa, se fosse 600, se fosse uma pessoa, se fosse 1 milhão, o meu trabalho vai ser o mesmo. Não vai mudar. E assim vai ser com você, entende? Se você tá hoje pequenininho, hoje, se você se sente pequeno, se você tá fazendo as coisas escondido, se ninguém tá vendo ou valorizando o seu trabalho, se o mundo tá dizendo que você não tem valor, eu tô aqui para falar com você que Deus não tá olhando o que o homem vê.
Deus não está olhando o que o mundo está olhando. Deus está olhando o seu coração. E ele já liberou promessa. E ele não erra na escolha dele. Então não adianta você vir com um discursinho igual eu fiz. Deus, eu acho que o senhor errou. Eu não tenho essa capacidade, não. Tem. Deixa ele trabalhar, porque você tem. Para de teimosia e começa a se posicionar. Para de teimosia e começa a fazer. Porque o fato de ninguém enxergar não significa que Deus esqueceu de você. Desculpa a forma como eu vou falar, mas que se dane o mundo. Comece a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Pai, o que o Senhor quer de mim? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Me molda, me prepara, me capacita. A gente já está no mês 6, desde a virada do ano, que eu falei, eu preciso mudar o meu posicionamento. Eu estou num tempo de deserto, eu estou num tempo de caverna que eu preciso sair dela. E como que a gente sai? Oração. Pai, não se esqueça de mim, eu estou aqui. O Senhor prometeu, então me capacita, porque eu sei que para acessar as promessas do Senhor eu preciso estar capacitada. Então tira quem tiver que tirar, faça o que precisar de fazer. Eu não quero saber, eu só quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Não que eu esteja te buscando por aquilo que o Senhor me prometeu, mas se eu preciso fazer algo, que o Senhor comece a me fazer me posicionar. Porque eu desacreditei de mim, mas o Senhor viu isso em mim, eu quero começar a viver aquilo que o Senhor viu em mim. E desde então, né, sofri lutas, sofri ataques, muito. Essa noite eu nunca tive tanto pesadelo na minha vida igual essa noite. Eu acordar toda hora com o coração disparado, eu falei, Deus, eu tenho que levantar daqui a pouco. E é só pesadelo atrás de pesadelo. Mas na hora que eu levantei com disposição. Eu falei, obrigado, Deus, gratidão, que mesmo com tanto ataque à noite, o Senhor renovou as minhas forças para que eu possa estar ali me posicionando e falando para o teu povo. Então, de todo o coração, a promessa ela não vai depender do seu currículo, porque se fosse olhar para o meu currículo, era para eu estar fazendo evento de pagode de funk até hoje. Existe problema nisso? Não, viu, gente? Eu honro a vida de quem é produtor de eventos, até porque eu fui muito honrada e eu cresci muito em sabedoria quando eu servi nos eventos. Mas eu tô falando que quem nasceu para ser caneta não é prendedor de cabelo. Naquela época eu fazia muito bem o que eu fazia, eu cresci muito. Mas eu não nasci para ser prendedor de cabelo, eu nasci para ser caneta. Então eu não tinha que moldar para caber naquele lugar, eu tinha que começar a me posicionar dentro daquilo que Deus queria para mim. E às vezes você tá aí sendo caneta, tá sendo prendedor de cabelo, sendo que Deus te chamou para ser caneta. Porque você acha que você não tá conseguindo enxergar a sua capacidade, mas não é você, não é por si próprio. É Deus quem capacita você. Quando Deus te chama, Ele mesmo te capacita. O que Ele viu em Davi, Ele também procura em você. Um coração ensinável, quebrantado, pronto para obedecer. Simplesmente isso. Você não precisa ter as melhores capacidades, você não precisa saber se posicionar, você não precisa ter roupas chiques, você não precisa de nada disso. Você precisa ter um coração completamente ensinável, disponível. Porque Deus ele vai escolher quem o mundo ignora. E você não precisa provar nada quando você carrega uma promessa. Eu não estou gritando na internet de que, gente, Deus me escolheu e ele me levantou para um novo tempo, então vem andar comigo. Não, eu só estou fazendo o que ele está mandando. E de onde você veio não vai limitar o seu destino. Eu não vim de uma família rica. Eu não vim de uma família que falava em público. Eu não vim de uma família que tem um conhecimento teológico, tem um conhecimento na palavra. Mas eu vim de um coração que estava disponível. Isso não vai me limitar o meu destino. Não quer dizer que eu não nasci rica, que eu vou ter que morrer pobre. Eu posso ser aquilo que Deus quer que eu seja. E ser o improvável
é o lugar perfeito para a graça de Deus agir. Por quê? Ah, eu não poderia ser. Pois é, mas sabe por que que eu fui? Porque foi Deus que me escolheu. Sabe por que que você vai crescer e alcançar lugares que era improvável? Porque foi Deus que escolheu. E aquele amiguinho que te diminui o tempo inteiro vai ser obrigado a olhar para você e vai falar assim: caraca, como Deus agiu sobre a vida da Denise. Ou vai falar se a Denise teve sorte, né? Porque eles adoram falar a sorte. Amém, amor. Depois, se você quiser, você assiste, mas eu tô finalizando. Eles adoram jogar a culpa na sorte, né? Na bendita da sorte. Então, eu quero que você reflita nessa mensagem. Você acredita na promessa que Deus liberou sobre você? Ou você está esperando a aprovação dos homens para você se mover? O que você está esperando? Você está esperando que alguém venha e valide e fala, é isso mesmo, vai lá, vai viver, vai fazer. Ou você está crendo, aumentando a tua fé e vivendo por aquilo que Deus olhou para você e falou sobre você. Porque quando Deus vem para nos preparar e começa a falar com a gente ou falar com outra pessoa para chegar essa mensagem até a gente, porque, por exemplo, você não está aqui à toa, é porque Ele te escolheu. Mesmo que você esteja assistindo no gravado, algo movimentou em você para que você tirasse um tempo da sua vida para assistir a mensagem no gravado. Existe algo aí. É porque Ele te escolheu. É porque o Espírito Santo incomodou para que você estivesse aqui. E aí, eu te pergunto, você vai continuar esperando a aprovação de alguém no mundo para falar que é isso mesmo, para você confiar, ou você vai acreditar naquilo que Deus liberou sobre você? Quero que você reflita hoje sobre isso. Então, feche seus olhos para a gente orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer. Agradecer por essa palavra, agradecer, Deus, por esse novo tempo, agradecer, Deus, por o Senhor nos escolher, mesmo sendo improváveis, agradecer, Deus, porque o tempo da caverna acabou. Então, para isso, Deus, eu peço para que o Senhor nos capacite, aumente a nossa fé, aumente a nossa sabedoria, que derrame sobre nós a tua unção, para que a gente saia da caverna e comece a se posicionar. Papai amado, papai querido, Senhor Jesus, que o Senhor dê cada vez mais sabedoria para o nosso espírito, ó Pai, para que a gente comece a se posicionar no mundo. E eu quero, Deus, que os seus grandes milagres, seus grandes feitos comecem a ser se cumpridos em cada uma dessas vidas. Mas, Pai, para que sejamos testemunhos vivos no mundo, para que todos vejam e saibam que é a tua mão, Pai, é a tua boa obra que tem feito isso. Que nós começamos, Deus, a alcançar lugares que a gente jamais poderia imaginar que poderíamos alcançar. Que nós começamos, Deus, a viver as promessas do Senhor, coisas que às vezes os nossos olhos nem poderiam imaginar que poderíamos viver. Mas que o Senhor comece a liberar essas promessas, que o Senhor comece a liberar esse novo tempo, que o Senhor comece a fazer o que precisa ser feito. Comece essa obra em nós, essa transformação em nós, para que haja os teus feitos, ó Pai, para que haja os teus grandes feitos. Abençoe o nosso dia, Pai. Abençoe a nossa semana. Por onde quer que nós vamos, Deus, no dia de hoje, nós venhamos ser luz, que nós venhamos a reacender as pessoas, que as pessoas vejam Cristo através das nossas vidas, ó Pai, que a gente possa abençoar. Mesmo que às vezes as pessoas enxerguem o improvável na gente, mas que ela comece a entender que o amor do Senhor nos alcançou e que a tua graça, ela nos basta. E o fato da gente ter a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a gente consegue alcançar mais vidas. Pai, nem todo mundo vai identificar com a gente. Mas mesmo aqueles que não se identificam, que eles consigam sentir a tua presença e que a sementinha ali venha a ser plantada, né? Que aquela chama venha se dissipar e venha chegar a essa pessoa. Que
Que o Senhor possa nos abençoar dia após dia, para que a gente possa crescer em sabedoria e ousadia, para que a gente cumpra aquilo que o Senhor tem nos preparado para viver. Eu coloco a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, que está aqui presente, as pessoas que vão assistir essa no gravado. Então eu te peço, Deus, para que o Senhor possa receber e agir cada vez mais e infinitamente mais com o teu poder e com a tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, derrama a tua bênção em cada pessoa, em cada coração, e que comece a transformação para que a gente venha viver esse novo tempo, para que a gente venha finalizar esse tempo da caverna. E eu decreto mais uma vez, ó Deus, eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que o tempo da caverna acabou. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Vocês façam um extraordinário dia. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Fiquem com Deus e até amanhã.